Pouca gente percebe, mas existe um momento exato em que o mundo muda menos e quase ninguém nota. Não é quando um produto nasce perfeito, é quando alguém olha para um problema antigo e enxerga algo que ninguém mais viu. No meio dos anos 2000, enquanto milhões de pessoas baixavam músicas ilegalmente em conexões lentas e cheias de vírus, dois jovens na Suécia faziam uma pergunta simples: e se o erro não fosse das pessoas, mas do sistema? Naquela época, ouvir música na internet era quase um ato de rebeldia. Programas de compartilhamento de arquivos espalhavam canções pelo mundo em questão de minutos. Sites organizavam torrents como se fossem bibliotecas clandestinas. Para muitos, era apenas conveniência. Para a indústria fonográfica, era o início de um colapso silencioso. CDs encalhavam nas lojas. Gravadoras viam suas receitas evaporarem. Artistas assistiam à própria arte circular sem controle. Foi nesse cenário que surgiu o embrião do Spotify. Daniel é que era jovem, inquieto, apaixonado por tecnologia. Já tinha criado empresas antes dos 25 anos e vendido algumas delas. Martin Lorentzon, mais experiente, vinha do universo da publicidade digital e entendia como poucos a lógica da internet nascente. Eles se conheceram em meio a negociações empresariais. Mas o que realmente os conectou foi a convicção de que a internet não precisava ser inimiga da música. A ideia parecia ousada demais. Criar um serviço que permitisse ouvir qualquer música instantaneamente, sem precisar baixar nada. Streaming, naquele tempo, ainda era instável. As conexões eram lentas. A tecnologia de nuvem engatinhava, e convencer gravadoras desconfiadas a liberar seus catálogos para dois suecos praticamente desconhecidos parecia missão impossível. Mas havia um argumento impossível de ignorar. As pessoas não pirateavam por maldade. Pirateavam porque era mais fácil. Se ouvir música legalmente fosse tão rápido quanto clicar em um arquivo ilegal, talvez o jogo mudasse. Em 2008, depois de 2 anos de desenvolvimento intenso, testes fechados e negociações duríssimas, o Spotify foi oficialmente lançado. No começo, era apenas um software de computador, disponível em poucos países europeus. O catálogo era limitado, o acesso restrito, mas havia algo mágico ali. Você clicava e a música tocava imediatamente, sem espera, sem download. Era como rádio, só que sob seu controle. O timing foi quase cirúrgico. A internet estava melhorando. O iPhone havia sido lançado no ano anterior. O YouTube começava a moldar o consumo digital. As pessoas estavam prontas para abandonar o físico. O mundo queria acesso, não posse. Mesmo assim, o caminho foi tudo menos fácil. Expandir para os Estados Unidos, em 2011, significou enfrentar leis de licenciamento mais rígidas e negociações milionárias. As grandes gravadoras, menos como a Warner, a Sony e a Universal, queriam garantias, queriam dinheiro adiantado, queriam controle. O que o Spotify ofereceu em troca não foi apenas pagamento, foi informação. Cada música reproduzida, cada playlist criada, cada repetição obsessiva de uma faixa gerava dados. E dados valem ouro. Pela primeira vez, gravadoras podiam entender exatamente quem ouvia o quê, quando e com que frequência. Aquilo transformava não apenas a distribuição, mas a própria estratégia da indústria musical. O crescimento foi exponencial, de alguns milhões de usuários para dezenas de milhões em poucos anos. Veio então a versão mobile, veio o modelo freemium, gratuito com anúncios, pago sem interrupções. E, por muito tempo, vieram também os prejuízos. Durante anos, o Spotify gastava mais com royalties do que arrecadava. Parecia um gigante crescendo sobre uma base frágil. Muitos duvidaram. Muitos
Disseram que nunca seria lucrativo, mas a estratégia era clara. Primeiro, conquistar o mundo. Depois, ajustar a engrenagem. Enquanto concorrentes surgiam Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube Music, menos o Spotify tinha uma vantagem invisível. Ele não era um braço de outro império. A música era seu coração, seu código genético. E então veio o diferencial que mudou o jogo. O algoritmo. Playlists personalizadas, descobertas da semana, recomendações moldadas por inteligência artificial. O Spotify não era mais apenas um catálogo. Era um curador invisível. Ele parecia conhecer você melhor do que você mesmo. Sabia quando você precisava de energia, quando queria nostalgia, quando estava triste. A plataforma deixou de ser um aplicativo, virou trilha sonora da vida. Em 2018, a empresa abriu capital na Bolsa de Nova York de uma forma pouco convencional. Listagem direta, sem bancos coordenando a oferta tradicional. Um movimento ousado, coerente com a cultura independente da empresa. No mesmo período, começou uma nova aposta: podcasts, aquisições estratégicas, contratos milionários com criadores de conteúdo, expansão agressiva para além da música. O Spotify passou a disputar atenção não apenas com serviços musicais, mas com rádios, plataformas de vídeo e até redes sociais. E então, o mundo parou. Durante a pandemia, milhões de pessoas ficaram em casa. O silêncio das ruas foi preenchido por fones de ouvido. Podcasts se tornaram companhia. Playlists viraram refúgio emocional. O Spotify estava lá menos no treino improvisado da sala, na faxina, no home office, nas noites insones. No Brasil, a adoção foi explosiva. O país se tornou responsável por uma fatia relevante do tráfego global da plataforma. Artistas brasileiros ganharam alcance mundial. Playlists nacionais moldaram tendências. O aplicativo virou parte da rotina de milhões. Mesmo assim, a sombra do prejuízo ainda pairava, até que, finalmente, a virada aconteceu. Em 2024, o Spotify alcançou 678 milhões de usuários ativos mensais. Desses, 268 milhões pagavam pelo plano Premium. A receita ultrapassou 15 bilhões de euros. E, pela primeira vez, o lucro líquido superou a marca de 1 bilhão de euros. O que impressiona não são apenas os números, é a jornada. Uma empresa que durante anos operou no vermelho conseguiu provar que escala, fidelidade e dados podiam transformar um modelo aparentemente inviável em uma máquina sustentável. Hoje, o Spotify oferece mais de 100 milhões de músicas e 7 milhões de podcasts. Mas seu verdadeiro produto não é apenas áudio. É acesso, é conveniência, é personalização. Ele resolveu a pirataria não com processos judiciais, mas com experiência melhor. E talvez essa seja a maior lição escondida nessa história. Quando você torna o caminho certo mais fácil do que o errado, as pessoas naturalmente mudam de direção. Se você gosta de descobrir curiosidades como essa, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios do mundo. Porque, por trás de cada aplicativo que abrimos todos os dias, existe uma narrativa invisível, decisões arriscadas, anos de prejuízo, negociações tensas, apostar quando ninguém acredita. O Spotify não começou gigante, não começou lucrativo, não começou perfeito. Começou como uma pergunta. E às vezes é exatamente uma pergunta simples que muda o mundo.